da pessoa que trabalha com você, do vizinho, do apartamento, o cara que faz barulho no andar de cima, reclama do namorado, do noivo, da esposa, do esposo. O Adalberto não reclama da esposa, tenho certeza que ele não reclama da esposa. Mas aí tudo que você reclama de outras pessoas, quando você desencarnar, o mentor vai te encontrar e falar assim, escuta, você tá bem? Eu tô bem. Aí você vai falar assim, você que é meu mentor? E aí? Como é que eu fui nessa encarnação? Você foi bem. Só que você reclamou de tudo que você tinha pedido para enfrentar na encarnação. É mesmo? Você pediu para reencarnar filho do fulano e da ciclana. Pediu para reencarnar irmão ou irmã do fulano ou do ciclano. Né? Você pediu para reencarnar e ter a profissão X, Y, Z. E você só reclamou de todo mundo e do seu trabalho. Quer dizer, você reclamou de tudo que você pediu como prova. Mas como assim? Você pediu tudo isso para provar que você tinha aprendido. E em vez de você provar que você tinha aprendido, você só reclamou. Você sabe o que vai acontecer, né? Sei. Vou ter que refazer tudo? Daqui a um tempo você vai refazer tudo, vai apresentar um programa reencarnatório, um projeto seu, e aí nós, os instrutores, vamos passar em grau hierárquico para os superiores nossos para ver se aprova a sua reencarnação no projeto que você fez. Resumindo, tudo que você fez, que você encontrou, pessoas e problemas e situações na carne, foi um programa, um projeto de encarnação que você fez e implorou, pelo amor de Deus, para provar, para poder reencarnar. Aí você reencarna e cria problemas que não eram para existir. Por exemplo, problemas que você criou com outras pessoas. Aquelas pessoas com quem você pediu para reencarnar e acertar as coisas bonitinho, provar que você aprendeu as coisas, você criou um problema novo com ela. Olha que bonito. Aí você sai da reencarnação, o mentor vai te mostrar um monte de coisa. Você sabe que você passa uma tela, né? Na sua frente quando você reencarna. Quando você desencarna, né? É muito rápido. Tum! Passou tudo, né? Claro, você foi socorrido. Aí o mentor vai te encontrar para levar você para a colônia. Aí lá na colônia ele vai te mostrar todas as coisas que você programou e todas as coisas que aconteceu na sua encarnação, diante do programa que você pediu. Aí você vai falar, nossa, peraí, você está me dizendo que aquele meu irmão mala, que eu não aguentava mais, aquele cachaceiro, vagabundo, ordinário, eu pedi para reencarnar sabendo que ele ia ser cachaceiro, ordinário e vagabundo? Foi. Você pediu para reencarnar na mesma família que ele para ajudar ele. Puta vida, eu só xingava o cara, reclamava dele. Pois é, então. Adivinha o que vai acontecer? Você vai reencarnar de novo. Na mesma família, com as mesmas pessoas, até que você aprenda a amar de verdade. Amor não é você gostar da pessoa, só da pessoa que gosta de você e que é atenciosa com você e carinhosa com você. Você tem que amar aqueles para quem você pediu para reencarnar junto e que eram problemáticos. Por exemplo, seu filho é BO? É BO, tá bom. Mas não adianta você reclamar do filho BO, não. Você tem que ajudar, nem que seja com prece e com mediunidade, e quando ele se aproximar e causar problema, não reclama, não. Você tem que saber como lidar com isso. Você não vai se afundar por causa de ninguém, tá? Mas reclamar também e xingar, você está cometendo um grande equívoco. Tá certo? Agora, tem que prestar atenção. Você reencarnou perto dessa pessoa porque ela é um karma que você tem que recuperar e não importa se ela está te xingando, te ofendendo, te humilhando o tempo todo. Você tem que continuar junto com ela, vivendo com ela. Não, isso é besteira. Isso é besteira. Isso aí você vai virar manchete de jornal. Você tem que saber as coisas direitinho e seguir o ensinamento de Jesus. Não está dando certo? Não. Jesus ensinou. Para de jogar semente na pedra. Parar de jogar semente na pedra não quer dizer que você tem que ficar ali xingando, sendo ofendido, humilhando e sendo humilhado, reclamando e sendo reclamado. Isso não é vida, não, tá? Presta atenção. Sua programação foi aprovada, mas pode ser que não dê certo. Né? Você quer provar que você ama a pessoa.
Provar que é uma pessoa não é ficar perto delas e ela te humilhando e querendo te agredir. Isso não é prova nenhuma. Dá um passo para trás, vai procurar um outro caminho e deixa esse BO para outra encarnação. Vai cuidar dos outros que ficou aí, que são menos complicados, tá? Agora, a complicação e o problema que você tem com aquela pessoa, reclamar não é solução, porque você está criando um problema maior. Então, o problema existe e não está dando para acertar. Beleza, vai procurar outras coisas para fazer. Agora, se você ficar xingando, ofendendo, humilhando, se irritando, etc, você aumentou o problema. Não aumenta o problema. Deixa ele lá do tamanho que está, não dá para resolver nessa encarnação e vai cuidar de outras coisas. Pode prestar atenção, tem gente que acha que a minha mulher me ofende, me humilha a minha vida inteira de casado. O que eu tenho que fazer, dirigente? Tem que continuar com ela, porque você encarnou para enfrentar esse negócio. Não, mas ela, a qualquer hora, vai me esfaquear. Não se preocupe. Se ela te esfaquear, você também vai estar resgatando, talvez, um esfaqueamento que você fez dela. Isso é burrice. Isso não existe, gente. Ah, mas a minha mulher não posso abandonar porque ela está doente. Quem vai cuidar dela agora? Não, mas peraí, ela está doente, mas ela está te ofendendo, te agredindo, te humilhando o tempo todo. E você acha que ficando com ela você está cumprindo alguma coisa de karma aí? Você está maluco. Ela vai acabar te matando. E outra coisa, se ela está doente, a primeira coisa que ela tinha que fazer é modificar por causa da doença. Ela melhorou por causa da doença? Não, continua a mesma pessoa. Então deixa ela lá. Um ditado muito popular e certeiro, até piegas, tá? No espiritismo. Ou a pessoa procura melhorar e procura Deus e Jesus pelo amor, ou pela dor. O aprendizado é assim, gente. Deixa a pessoa sofrer. Eu quero que ela sofra? Não. Mas ela não muda com o sofrimento, ela continua sendo agressiva. Aliás, ela ficou doente, ficou pior comigo do que antes. Porque ela começou a falar que ficou doente por minha culpa. Olha só. Quanta gente não fala isso, né? Por esposo ou para esposa, no final das contas. Eu tô doente assim por causa de você. Seu inútil. Você não faz nada. Vagabundo, ordinário. A pessoa que é assim, ela culpa todo mundo pelos problemas dela. Menos ela. E aí o problema vai aumentando. Presta atenção, nós não viemos aqui para ser humilhado, não, viu? Isso não é prova de nada. Nós viemos aqui para socorrer. Então vamos lá. Como é que funciona um socorro? Você está no meio da rua e alguém é atropelado e fica lá caído no chão. Você não tem que socorrer pela lei humana? Tem que socorrer. Aí você vai socorrer a pessoa e vai querer pegar ela no colo. Uma hipótese, tá, gente? A gente sabe que não pode e tudo mais, tem que chamar o resgate, essas coisas todas. Mas vamos lá, você vai tentar fazer lá uma massagem torácica na pessoa. A pessoa, em vez de aceitar a sua ajuda, ela tira um canivete do bolso e se esfaqueia. Você vai continuar tentando salvar aquela pessoa? Você é doido? É a mesma coisa, gente. A pessoa, quando está machucada, quando ela está acidentada, quando ela vai no médico, quando ela procura hospital, né? Ela tem, no mínimo, que ter humildade, né? Que é popularmente falado, humildade, né? Ela tem que ter humildade de dizer, escuta, eu estou com um problema, você pode me ajudar, por favor? Não brigar com a pessoa que está ajudando ela. Você vai no hospital, o enfermeiro atende, faz a ficha, você está com um monte de dor, não sei o quê, aí você chega no consultório da doutora Miriam, você vai brigar com a médica? Vai xingar a médica que está ali para cuidar de você? Alguém faz isso? Bom, alguém pode fazer, né? Mas você faz isso? Não. Aquela pessoa que está lá na sua casa, que está te humilhando, brigando com você o tempo todo. Você está tentando ajudar. E ela está te humilhando, te ofendendo e te culpando das coisas? Presta atenção no serviço, hein? Tá bom? Então é o seguinte, a gente não sabe exatamente por que nós entramos nesse assunto, tá? Mas é isso aí. Tá bom? É que a gente está falando de que era mesmo, Adalberto? Eu pergunto muito para ele acordar, tá? Acordado eu tô, tá? Por que nós entramos nesse assunto, Adalberto? Talvez para não aceitar tudo que acontece na nossa vida sem reagir, né? E como é que nós começamos esse assunto? De onde que veio lá no começo? Júnior.
E O Júnior sabe, o Júnior está acordado, olha lá. Como que nós entramos nesse assunto? Como é que nós fomos chegar até aqui? Quem lembra? Alguém reclamou de alguma coisa que não está bem? Ou que você As perguntou? pessoas reclamam de tudo. É. De tudo. As pessoas reclamam de tudo. Reclama do trabalho, reclama do emprego. Ó, você pode até ficar cansado. Mas você tem um emprego, gente, num mundo de prova e expiação, você tem uma profissão, você tem estudo e poder trabalhar, isso é uma bênção. Os problemas vão ter de qualquer jeito. Você pensa que você vai ter problema só porque você é advogado? Toda profissão tem. Larga o advogado e vai ser corretor de imóvel. Você vai ter problema também. Aí você vai ter um monte de problema de corretor, você muda. Não, peraí, isso aqui não está dando certo também não. Eu vou vender água. Aí você vai vender água mineral. Vai ter problema também. Também não deu certo não. Eu quero ter um trabalho que não tem problema. Não existe trabalho que não tem problema. É simples. Não existe. Todo trabalho vai ter problema. Você vai reclamar de todo o trabalho que você tiver, porque se você estiver procurando um trabalho que não tem problema, você vai reclamar o resto da sua vida, até você se aposentar. Se você conseguir se aposentar. Porque quem reclama de tudo que faz, não para no emprego e não se aposenta. Não é verdade? É assim que funciona. Então, reclamar das coisas e das pessoas é um sinal de extrema deficiência espiritual, viu? Sabe quando você fala, eu sou um espírito imperfeito? Todo mundo é imperfeito, gente. Até você virar um espírito puro, perfeito, tudo que tem dali para baixo é imperfeito. Eu sou um espírito imperfeito, por isso que eu faço isso. Para de jogar culpa na sua imperfeição. Você não sabe que não é bom falar mal da vida dos outros? Falar mal da vida dos outros não é bom, não. Pensar mal dos outros é bom? Então, também não. Então, por que você está pensando mal da sua família, dos seus colegas de emprego? Isso não pode ser um bom sinal, não. É sinal de uma imperfeição espiritual. Mas, para o médium, pode ser sinal de uma obsessão. Obsessão é um caso complicado, tá? Você sabe qual que é a diferença do que a gente faz na casa espírita, na mediunidade, na doutrinação? Você sabe qual que é a diferença daquilo ali e de obsessão, não? A maioria acha que aquilo ali é tratamento de desobsessão, tá? Vocês sabem o que é o tratamento de desobsessão? Vamos fazer assim, então. Vamos testar o nosso conhecimento. O que para você significa obsessor? Quem se arrisca? Adalberto, liga o microfone lá. Para ouvir melhor. Então vai lá. Quem se arrisca aí a dizer o que acha? Não tem erro, viu, gente? É aprendizado. O que você acha que é uma obsessão? Quem ligou aí? A Graça ligou o microfone ali, ó. Ou tá tentando, pelo menos. Vamos, gente, qualquer um, arrisca aí qualquer coisa. Eu acho que é um... Oi? Adalberto, primeiros mais velho. Obrigado. Pode ser por uma ligação de sintonia, ou então um pensamento frequente que faz com que você tenha uma ligação com um espírito que pensa da mesma forma. E essa ligação, ela é muito mais forte e por muito mais tempo. Pela característica de você sempre estar pensando na mesma coisa, com a mesma sintonia que esse espírito se aproxima de você. Certo. Quem mais? Marli. A Marli lá. A Marli tá doida para falar. Tô vendo pela cara dela. Não tô não. Ela levantou até a mãozinha assim, ó. Não tô não. Não, tô coçando a testa. Não sei. Eu lembrei de uma situação assim, quando tem aqueles espíritos que a pessoa vai passando os anos da vida e ela começa a ficar doente, começa a ter problema aqui, ali, lá, e aí depois de um tempo descobre que tinha um espírito com essa pessoa que estava junto com ela há muitos anos
e que queria que ela morresse, sabe? Queria o desencarne, assim. Então, eu acredito que nessa situação existe um caso de obsessão, entendeu? Porque o espírito quer que ela morra e tá acompanhando ela há muitos anos, faz ela ficar doente, faz o escambau para que ela para que ela morra, sei lá. Eu acho que isso é um caso de obsessão. É obsessão, obsessor, né? Tá. Não sei, é isso que eu tenho para falar, não sei. Tá? Fazia tempo que eu não escutava escambau. Eu achei legal o escambau. Escambau? Ah, então tá bom. É legal. Escambau é um negócio das antigas. Só quem tem mais de 50 que fala essas coisas, né? Para de me chamar de velha. Tchau. Não, o Adalberto, por exemplo, tem mais de 50. Tá bom. A Jalene, olha a Jalene, tá se coçando para falar o que ela acha que é uma obsessão. Eu sempre entendi obsessor como um espírito perseguidor que não está ali para te fazer o bem, não está ali para te ajudar. Eu vejo obsessor assim. Tanto é que eu já tive obsessor no começo, quando eu comecei a frequentar espiritismo, eu tinha obsessor. E eu fazia muita prece, sabe? Pedindo para ele, fazia aquela prece mesmo nem se fala, com amor e carinho e tal. Foi muito difícil, mas eu consegui vencer. Eu acho que o obsessor é isso, alguém que te persegue, um espírito que te persegue, não com a finalidade de fazer o bem, de te ajudar, de te prejudicar. Tá certo. Quem mais? Agora é a Graça. Ela clicou, tá tentando clicar naquela mãozinha do sistema lá. Então vamos pro Edson, né? Vamos pro Edson. A minha mão tá aqui. O sistema do Edson que tá chiando mesmo. Eu acho que o obsessor não necessariamente é só pro mal. Às vezes a pessoa acha que quando ela está tentando nos influenciar a fazer algo, ela entende que aquilo ali seria o melhor para a gente. Então. Peraí, o obsessor não é só quem faz o mal, é alguém que está com a gente. Eu acho que em algumas situações as pessoas, o espírito acha que está fazendo alguma coisa para ajudar a gente, que aquilo ali é bom para a gente. Certo. E não é. E também é uma forma de obsessão. Tá. Entendi. A Cláudia desligou até a câmera. Ela desligou a câmera, desligou o microfone, ela desligou tudo para ninguém chamar por ela, que é para ela não ter que. Cláudia, o que você acha, sendo uma das trabalhadoras mais novas da casa, o que você acha hoje, na sua opinião, que é uma obsessão? Olha, eu estava até discutindo com a minha irmã que está aqui do lado. Oi, irmã. Live, a Elaine. Oi, Marlene. Tudo bem? Tudo bom? E ela estava aqui discutindo comigo, né? Perseguir ou algo ou alguém. Que ela estava definindo assim, ao pé da letra. E aí eu pensei que também não é só obsessão, não é só do desencarnado, não, porque eu já vi muito encarnado por aí obsediando outras pessoas também. Às vezes até mais do que o desencarnado. Tá bom. Obrigado pela colaboração da... Obrigada. Elaine. Tá bom, Elaine. Prazer conhecê-la. Prazer. Essa é a Elaine, irmã da Cláudia, é isso? Isso. E aqui na tela, Elaine, tá a Graça, pelas mulheres, né? A Graça, a Jalene, a Miriam, que tá, mas ela foi, mas ela tá? A Marli, e dos marmanjos, o Adalberto, o Júnior e o Edson, que nesse momento aqui para mim tá com a câmera desligada, tá bom? E eu sou o Edson. Muito prazer. Então vamos lá? É o seguinte, ó. Presta atenção. Nós não podemos confundir, tá? Na carne e no espírito, tá bom? Na carne, ligada à matéria, a Cláudia desliga o microfone e eu não estou vendo mais a Cláudia. Na carne, isso que nós estamos comentando, se trata de pessoas obcecadas pela outra. A pessoa pode ser obcecada por um monte de coisa. Inclusive, ela pode ser obcecada por alguma coisa. Né?
é obcecado em ficar rico, tá? A obsessão, se tratando de espírito desencarnado, a obsessão, na grande maioria do que vocês falaram aí, por isso que eu não deixei o Júnior falar, a maioria das coisas que vocês falaram aí não é obsessão, tá? Ela é chamada, tecnicamente, de perseguição ou vingança, tá bom? Geralmente, uma coisa e outra estão misturadas. Agora, presta atenção. O obsessor, ou a obsessão, nas casas espíritas, que tem trabalho mediúnico, elas foram vulgarizadas como sessões de desobsessão. Não são, tá? Não são. Lembra no começo da live de hoje que a gente estava falando sobre desenvolver inteligência, adquirir conhecimento? Quando você adquire conhecimento, desenvolve inteligência no assunto espiritismo, esse da obra dos espíritos, né, trazido por Kardec, quando você desenvolve a inteligência e adquire conhecimento, você percebe coisas que você não percebia antes. Obsessão, no caso espiritual, não é isso que a gente trata na casa espírita. Algumas reuniões conseguem tratar de obsessão, mas muito poucas fazem a desobsessão, porque nem sabem a diferença entre perseguição e vingança e obsessão. Tá? Eu quero ir devagar para não confundir tudo, tá legal? Que é um assunto delicado. Então, as reuniões mediúnicas que nós estamos acostumados a ver, mais popularmente, nas reuniões mediúnicas que tem médio de psicofonia e um doutrinador para conversar com o espírito, isso é reunião de tratamento espiritual. Marquem aí na sua memória. Isso é tratamento espiritual, que vai despertar espíritos perseguidores e vingadores. Tá legal? Então, eles existem fazendo o seguinte: você está fazendo alguma coisa que ele não gosta, tá bom? Por exemplo, um espírito, tá bom, Edson? Um espírito que gosta muito de você, você era para ser esposa dele ou esposo dela, tá bom? Que nem o Adalberto tem uma penca de ex-namorada e ex-esposa que queria viver com ele em outras encarnações, 1000 encarnações atrás, tem um monte de mulher correndo atrás dele, que não quer ou não queria que ele ficasse com mais ninguém. Tá certo? Isso não é uma obsessão, tecnicamente falando. É uma mulher, um espírito, obcecado pelo Adalberto. Presta atenção na diferença. Então, o que ela faz? Ela persegue e se vinga do Adalberto. Por exemplo, o Adalberto não queria casar com ela, não ficou com ela, abandonou ela, ficou com outra. Ela quer se vingar. Nessa vingança, ela persegue o Adalberto. Toda vez que o Adalberto reencarna, ela persegue o Adalberto e começa a vingança dela. Deu para perceber? Isso não é obsessão. Pô, mas espera aí, isso aí é obsessão. Não é obsessão. Obsessão é uma relação de vida e morte de um espírito com você que, através do ódio que ele sente nessa relação de vida e morte, ele desenvolveu conhecimento suficiente e tem também inteligência suficiente para obsediar você, porque a obsessão é assim, ó. Presta atenção. Esse camarada aqui, esse é o cara que... Sou bom pacas, tá? Esse aqui é o cara encarnado. E esse cara aqui é o desencarnado. Tá legal? A palavra, a letra SBP é a frente do espírito, tá legal? Eles estão de frente para vocês. Tudo bem? Ó, esse cara encarnado vai virar de lado. Vai ficar de costas pro desencarnado. O desencarnado vai encaixar aqui nele e vai se ligar a ele no centro de força coronário, no centro de força cardíaco e no centro de força gástrico. Beleza? Presta atenção. Ele vai ficar grudado aqui, ó. Ele vai ficar grudado aqui de tal forma que você, quando você observar na reunião,
dificilmente, raramente, alguém vai perceber, quando for conversar com o médium, por exemplo, aplicar um passe, verificar a mediunidade, raramente alguém vai perceber que aquele espírito que ele percebeu não é do médium. Entenda bem. Então aqui nós estamos imaginando que esse cara está de costas, tá? O espírito gruda aqui. Quando você virar encarnado para o dirigente ou para o doutrinador, vocês estão percebendo a minha intenção aqui, né? Fazer com que o negócio fique bem ajustado. Ele está de tal forma ligado ao cara em um sistema de simbiose que a pessoa sem conhecimento, pessoa sem muita inteligência, sem muita dedicação e com mediunidades que não são as indicadas para esse tipo de coisa, não vai perceber que esse cara aqui, ó, não é o perispírito do encarnado. É outro espírito. Vamos lembrar que você não vê o espírito, tá? Você vê o perispírito. Tá bom? Ele encaixa aqui de tal forma nessa simbiose de obsessão que são raras as pessoas que conseguem perceber que ali atrás não é o perispírito do encarnado. É o perispírito do obsessor. Que gruda assim, ó, atrás do cara, tá? As costas dessa mão são à frente, tá, gente? Ele tá virado lá para aquele lado. E esse aqui tá grudado atrás dele. Ele tá grudado no sistema do centro de força coronário, no cardíaco, de trás para frente, e no gástrico, no estômago. Tá bom? O que vai acontecer aqui? Esse cara vai controlar o pensamento, vai controlar as emoções e vai controlar o que ele se alimenta. Tá? Ligado a esses 3 pontos, esses 3 centros de força principais, ele controla a vida do obsediado. Ele tem uma relação de vida e morte. Então, o obsediado, nesse momento, o encarnado, ele vive, ele fica perdido, né? É uma simbiose. Então, o pensamento não é dele, o sentimento não é mais dele, e o que ele come sustenta o espírito. Nossa Senhora. Ele fica doente, ele se enfraquece, ele tem vários tipos de doença relativos ao sistema gástrico, inclusive anemia, anemia falciforme, graves situações de anemia, e um monte de situação de doenças conhecidas como Como é que é o nome do técnico da doença, por exemplo, do lúpus? Imunossuprimido? Não, é outra coisa. Como é que é mesmo? O lúpus, ele é... da Jalene. Desculpa me aproveitar da situação, tá? O lúpus é uma doença que não tem cura, né? É uma coisa que você vai tratando a vida inteira. É doença autoimune. É uma doença autoimune. Desculpa, eu não sei se alguém falou isso, eu acabei não prestando atenção. É uma doença autoimune. Todas essas coisas são feitas, muitas vezes, por um obsessor. E a obsessão, ela só é tratada em reuniões especializadas de grupos encarnados, porque desencarnado tem a rodo preparado para isso, tá? Eles, na verdade, os desencarnados que poderiam tratar, estão disponíveis para tratamento em reuniões mediúnicas, eles estão a rodo esperando os grupos se adequarem ao que é necessário para se especializar em desobsessão. Como que o grupo de médium encarnados se especializa e pode fazer reuniões de desobsessão? O que vocês acham? Por que só reuniões com médios em especial, por assim dizer, por falta de vocabulário, tá? Não tem nada de especial, não são diferentes de ninguém. Mas o que esse grupo de médios precisa ter para compor um grupo de desobsessão? Lembre, desobsessão é uma coisa, tratamento espiritual é outra. O que um grupo de encarnado precisa para formar um grupo de trabalho de desobsessão
para cuidar de obsessor, que obsessor é um camarada que tem relação de vida e morte com o encarnado. O que vocês acham que esse grupo precisa? Conhecimento e autoridade moral. Conhecimento, muito conhecimento, tá? Conhecimento suficiente para você poder identificar um obsessor. A maioria dos grupos mediúnicos não identificam um obsessor. Ele não consegue verificar. Ele acha que ele está dando passe só no médium. E não é mais um médium ali. É o obsessor. E gruda aqui, ó. E vai andar com o cara para cima e para baixo, grudado. Sabe quando vocês veem aí nos filmes de terror uma pessoa montada no pescoço do outro? No cangote aqui? É praticamente isso aí. Só que eles não sabem definir exatamente, então eles colocam o cara montado no pescoço. Ele fica grudado mesmo, andando de cavalinho. O que mais? Conhecimento, qualidades morais. O que mais? Assiduidade, e a pessoa tem que estar em franca evangelização. Assiduidade é o seguinte, ó. Esse tipo de grupo não pode ter membro que falta nas reuniões. Ele não tem a pessoa que falta em reuniões não pode compor um grupo de desobsessão. Por isso que muitas vezes é melhor você ter um grupo que se reúne para desobsessão uma vez por mês só, que é para ninguém faltar, do que você ter desobsessão toda semana. Por isso que tem tratamento espiritual toda semana, às vezes 2, 3 vezes por semana, ou aquela casa espírita que tem reunião todos os dias, 2 por dia, tá? E ele faz tratamento espiritual. Mas uma casa espírita séria, com pessoas que entenderam o objetivo da mediunidade, entenderam o objetivo de adquirir conhecimento e moralidade, eles têm uma vez por mês, 2 vezes por mês, que é para ninguém faltar. Então você tem que ter. Vamos começar pelo básico, né? Porque você adquirindo conhecimento, você vai saber que você tem que ter assiduidade. Tá certo? Sem isso, você não sabe que você precisa ser assíduo para participar daquele grupo. Então, você está desenvolvendo a moralidade, desenvolvendo a inteligência, assíduo, e tem a questão principal. Se você não tiver em franca evangelização, você não consegue participar. Peraí, entrou um negócio aqui na tela que aparece no vídeo. Se você não desenvolver constantemente, dia e noite, a sua evangelização, esquece. Como é que desenvolve a evangelização? Que é o principal para você participar desse grupo. Não fazendo, por exemplo, tudo que nós falamos que o povo faz no começo da live. Reclamar de tudo. Tá? O objetivo da encarnação não é ter só gente agradável perto de nós. Se você tiver só gente agradável, bacaninha, boazinha, legalzinha, blá, 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 volta lá para o ensinamento de Jesus. Se você fizer o bem só aqueles que te querem bem, os gentios não fazem isso também? Se você convidar para jantar na sua casa só aqueles que você acha que vão te convidar também para jantar na casa deles, você é um fariseu. Você está fazendo as coisas com interesse. Então, primeira coisa, presta atenção. O ponto alto, por assim dizer, de um trabalho mediúnico para qualquer médium é chegar a participar de um trabalho de desobsessão. Para você fazer isso, começa do começo. Evangelização. Como que a gente faz para se evangelizar? Decorar o evangelho de Jesus? Não, isso aí não evangeliza ninguém. Ler o evangelho toda a reunião mediúnica? Não, isso também não evangeliza ninguém. Ensinar para as pessoas o que Jesus quer dizer com o evangelho? Também não evangeliza ninguém. Se você for instrutor numa casa espírita do evangelho, segundo o espiritismo, ou de algum evangelho de Jesus, dos 4 principais, você fizer esse curso, for um instrutor e tudo mais, você está evangelizando alguém? Não. Você está só passando o conhecimento do evangelho para alguém. Você precisa praticar o evangelho de Jesus todos os dias, o tempo todo. Principalmente quando? Quando alguém não está agradável para você. Mas não esquece,
Isso não quer dizer que você vai deixar a pessoa te humilhar, te maltratar e muitas vezes te agredir física e psicologicamente. Isso não é praticar o Evangelho de Jesus. Nesse caso, volta para um outro ensinamento de Jesus. Não desperdice, não semeie em pedra. Vai procurar um terreno fértil para você semear. Ah, então eu tenho que evitar os problemas? Não, você tem que enfrentar os problemas com sabedoria. Por isso você tem que desenvolver inteligência e se evangelizar. Veja por que colocaram Jesus como um cara que chegou no templo e chutou todas as bancas de quem estava fazendo venda de produto no templo de Deus. Eu duvido que ele tenha feito isso com braveza, com rudeza, bravo, gritando, tá? Isso não é típico de um espírito puro. Mas que ele deve ter protestado contra aquilo de alguma forma, ele protestou. Então é o seguinte, eu não vim aqui só para ser bonzinho, tá? Presta atenção. Presta atenção com aqueles que você tem problema. Eu te amo, mas eu não sou obrigado a concordar com o que você faz de errado. Toca outro barco, vai para outro lado. Vai procurar outro caminho. Vai procurar outra estrada. Você está no caminho errado. Essa pessoa aí, você não vai conseguir dobrar ela e você vai se irritar e vai contradizer o ensinamento principal de Jesus. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Muitas vezes amar o próximo é deixar ele lá porque não tem condições de você ajudá-lo. Ele te agride, ele vai te causar um ferimento, ele vai te causar um problema psiquiátrico. E você não vai ajudar. Pensa o seguinte, o cara é viciado em crack, tá? Ele tá na Cracolândia há 10 anos, mas eu tenho que fazer a caridade. Você vai lá e pega o cara, nem conhece, não sabe da vida dele, leva ele para sua casa para você cuidar dele, para ele largar a droga. Você tá correndo perigo de você começar a fumar o crack. E ele não parar. Tá, gente? É ensinamento de Jesus, viu? Pode procurar aí que vocês vão achar. Não semeie na pedra. Bom, no final das contas, nós somos entrando em assuntos muito importantes, que nada tem a ver com a chamada que eu fiz da live de hoje, que nós temos que falar depois do Velho Testamento, porque tem muito conhecimento no Velho Testamento, e nós vamos estudar a mediunidade no Velho Testamento, tá bom? Estamos no final da live, viu, gente? Já vai dar 2 minutos aqui e vai acabar. Vocês estão bom? Outra coisa. Antes de ligar o microfone, vocês acharam interessante esse assunto da obsessão? Se não acharam, avisa aí, porque é importante, tá? É importante saber o que vocês estão fazendo na casa espírita. É importante vocês saberem que o que vocês estão fazendo na casa espírita, na maioria das vezes, 99,99 das vezes, não é desobsessão. Vulgarizaram. O coitado do obsessor caiu o patamar dele. Você entendeu? Era um cara importante pra caramba. Agora todo mundo é obsessor. O cara fica até nervoso com isso. Tá? Peraí, isso aí não é obsessão não, gente. Obsessão é o que eu tô fazendo com esse cara aqui. Ó. Tá? Beleza? Recentemente, nós percebemos um obsessor, com uma amiga nossa, que ele estava escondidinho ali, bonitinho, e depois de não sei quantos anos a pessoa indo em casa espírita, e fazendo um monte de coisa, um monte de casa espírita, ninguém percebeu o obsessor com ela. Nós tratamos dele numa reunião mediúnica, recentemente. Então é o seguinte, nós não somos melhor do que ninguém, tá? Para a gente fazer o que faz, a gente estuda muito e tenta, se esforça para praticar o ensinamento de Jesus. Beleza? Combinado? Então vamos nos despedir, porque eu já vou alertar. No meio da despedida é capaz de cair o sinal, tá? Um beijo. Tchau, Jalene, graça. Tchau, gente. Bom fim de semana a todos. Tchau, Edson, Bru. Tchau. Manda um beijo. Semana que vem vai ter reunião. Quarta-feira no centro e quinta-feira aqui na minha casa. Tá bom, se Deus quiser, na quarta eu tô lá. Tchau, Miriam. Aê, Bru. Falou, Juju. Tchau, boa noite. Tchau, Beijo no coração de vocês. Beijo, Tchau, gente. beijo a todos. Boa noite. Tchau. Boa noite a Tchau, todos. Graça. Tchau, Cláudia. Tchau, gente. Tchau, Titi. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa Tchau, noite. Bru. Tchau, Mi. Tchau, Edson. Tchau. Tchau.